Você sofreu um acidente no trabalho e agora estão dizendo que a empresa não teve culpa? Olha, se você não conseguir provar que a culpa foi da empresa, pode acabar ficando sem receber nenhuma indenização, nem pelos gastos com remédio, nem pelo tempo parado, nem pela dor que ficou. É isso mesmo, só vai ter direito à indenização, seja por dano moral, estético, material ou até uma pensão mensal, se você conseguir mostrar que a empresa foi responsável pelo que aconteceu com você. Isso vale até mesmo para quem trabalha como PJ, mas é tratado como empregado. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como identificar se a empresa teve culpa no seu acidente de trabalho e, mais importante ainda, como você pode provar isso na Justiça do Trabalho. Mesmo que você não tenha feito boletim de ocorrência nem CAT, ainda dá tempo de correr atrás das provas certas. Fica comigo até o final, porque o que você vai entender aqui pode ser o ponto de virada no seu caso. Provar que a empresa teve culpa não é só um detalhe no processo, é o ponto central de tudo. É a partir disso que o juiz vai decidir se você tem ou não direito a receber alguma coisa. Se você sofreu um acidente no trabalho, mas não conseguiu mostrar que a empresa teve responsabilidade pelo que aconteceu, pode sair do processo sem receber nada, mesmo tendo ficado com dor, com sequela, sem poder trabalhar. Agora, se você consegue mostrar que a empresa foi negligente, que ela deixou de te proteger, o que podia ter evitado o acidente e não fez nada, a história muda de figura. Com a culpa da empresa comprovada, você pode ter direito a várias indenizações. Pode ser uma indenização pelos gastos que teve com tratamento, remédio, transporte. Pode ser uma indenização pelo sofrimento que passou, pela dor, pelo trauma. Se o acidente deixou alguma marca visível, pode entrar também o dano estético. Se você ficou com dificuldade para trabalhar ou perdeu capacidade de fazer suas atividades, pode ter direito a receber por isso também. E em alguns casos, quando a coisa é mais grave, pode até rolar uma pensão mensal para compensar a perda de renda no futuro. Ou seja, provar a culpa pode mudar completamente o rumo da sua vida depois do acidente. E é por isso que esse vídeo é tão importante. Tá, mas afinal, quando é que a empresa pode ser considerada culpada por um acidente de trabalho? Primeiro, já tira da cabeça essa ideia de que a empresa só tem culpa se ela quiser causar o acidente. Não é isso. A culpa aqui não tem nada a ver com intenção, tem a ver com descuido, com falta de proteção, com negligência mesmo. A empresa é obrigada por lei a garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Se ela não cumpre isso, se ela deixa de fazer o que deveria, aí sim, ela pode ser considerada culpada. Quer ver alguns exemplos? Se a empresa deixou de fornecer EPI, se a máquina que você usava estava com defeito ou sem manutenção, se você nunca recebeu treinamento para operar aquele equipamento, se você trabalhava sob pressão absurda por meta, sem pausas, sem orientação. Tudo isso pode caracterizar a culpa da empresa. Uma forma simples de pensar nisso é se perguntar o seguinte: tinha algo que a empresa poderia ter feito para evitar o acidente? Se a resposta for sim, é bem provável que ela tenha culpa. E se teve culpa, ela tem que ser responsabilizada. Agora que você já entendeu o que é a culpa da empresa, vem a parte mais importante. Como provar isso na justiça? Olha, não adianta só contar o que aconteceu. Você precisa mostrar, tem que ter prova. E aqui eu vou te dar algumas formas bem práticas de como conseguir isso. Primeira coisa, se ainda estiver na empresa, tente registrar tudo que estiver errado. Tire foto, grave vídeo, salve mensagens. Quanto mais detalhes, melhor. Por exemplo, se a máquina estava sem proteção, registra isso. Se o EPI não foi fornecido, tira uma foto do equipamento quebrado ou ausente. Se o supervisor mandava você trabalhar de forma arriscada, salva mensagens, áudios, qualquer coisa que comprove. Outra prova muito importante: testemunhas, colegas de trabalho, ex-funcionários, qualquer pessoa que possa confirmar o que aconteceu lá dentro. Também tem documentos internos. Se você tiver acesso às atas da CIPA, comunicações internas ou qualquer documento que mostre que a empresa sabia do risco e não fez nada, isso ajuda demais. Mesmo que você tenha sido demitido depois do acidente, ainda vale correr atrás dessas provas. Você pode pedir cópias de documentos, tentar contato com ex-colegas e até buscar informações no sindicato. Ah, e não esquece de juntar os laudos médicos, exames, prontuários do SUS. Tudo isso mostra o dano e ajuda a ligar o acidente ao ambiente de trabalho. Quanto mais consistentes forem essas provas, mais chances você tem de conseguir uma indenização justa. E aí você pode estar se perguntando: beleza, juntei as provas, mas como o juiz vai analisar isso? Na Justiça do Trabalho, o juiz não decide com base em achismo. Ele vai olhar o conjunto das provas e ver se faz sentido. A primeira coisa que ele vai observar é se realmente aconteceu um acidente ou surgiu uma doença por causa do trabalho. Depois, ele vai analisar se você ficou com algum prejuízo por causa disso. E por fim, ele vai olhar para as provas que mostram se a empresa teve responsabilidade. É como se fosse um quebra-cabeça: acidente,
dano e culpa. Essas três peças têm que se encaixar. Se você mostrar, por exemplo, que o acidente aconteceu porque a empresa não ofereceu equipamento, não deu treinamento ou fazia vista grossa para situações perigosas, o juiz pode entender que a culpa foi dela. E olha, ele não precisa de prova perfeita não, tá? Às vezes, uma foto, um depoimento bem feito, um conjunto de detalhes, tudo isso junto pode ser suficiente. O que importa é que fique claro que a empresa podia ter evitado aquilo, mas não fez nada. É isso que costuma pesar na hora da decisão. Agora, se a empresa tentar jogar a culpa em você, olha, isso acontece com frequência. Muitas empresas usam a chamada culpa exclusiva da vítima para tentar se livrar da indenização. Isso acontece quando a empresa diz que o acidente só aconteceu por um erro seu e que ela não teve nada a ver com isso. Vou te dar um exemplo. Imagina que você trabalha num depósito e resolve subir uma empilhadeira em movimento. Só para brincar, a empresa já tinha dado treinamento, forneceu EPI, tinha placas de aviso. Nesse caso, se você se machuca, a culpa é só sua. Nesse tipo de situação, realmente a justiça pode entender que você não tem direito à indenização. Mas preste atenção, tem muita empresa que tenta usar essa desculpa mesmo quando a culpa é dela. Por exemplo, se ela não fiscaliza o uso de equipamento ou se ela pressiona tanto por produtividade que os funcionários começam a cortar caminho para dar conta do serviço. Aí a conversa é outra. Nesse caso, a empresa tem parte da culpa sim. Isso nos leva à segunda situação, que é a culpa concorrente. Ela acontece quando tanto o trabalhador quanto a empresa têm responsabilidade pelo acidente. Nessa situação, a indenização pode ser concedida, mas o valor pode ser reduzido pela metade. É o famoso 50-50. Por isso é tão importante contar tudo com clareza, reunir provas e mostrar como era o ambiente real de trabalho. Não deixe a empresa construir uma versão distorcida da história. Então, se você sofreu um acidente ou adoeceu por causa do trabalho, não deixe isso passar em branco. Provar que a empresa teve culpa pode garantir uma indenização justa e, em muitos casos, pode ser o que vai ajudar você a recomeçar. Mesmo que a empresa tente empurrar a culpa para você, mesmo que o acidente tenha acontecido há um tempo, ainda dá para organizar as provas e buscar seus direitos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte aí e se inscreve no canal. E aproveita os comentários para contar sua experiência ou deixar uma dúvida. Esse espaço aqui é para isso mesmo, para a gente trocar ideia e te ajudar a entender melhor seus direitos. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.